Olha só, a gente vai começar nesse happy hour tratar desses três assuntos: responsabilidade civil, obrigações e a parte geral de contratos. Todas as questões de happy hour são questões da FCC de analista. Tranquilo? Então, para a gente começar, vou esquematizar no quadro e depois fazer. Só. Olha só. Responsabilidade civil. O que é que o Código Civil regulamenta sobre responsabilidade civil? Eu tenho uma regra e eu tenho as exceções. E eu tenho os elementos. Pronto. Responsabilidade civil no Código Civil, a gente tem que dominar esses três assuntos. A regra do Código Civil é que a responsabilidade civil ela é subjetiva. Artigo 189, que é baseada na ideia de culpa. Na hora que eu estou dirigindo meu carro, vem uma pessoa e bate no meu carro, a responsabilidade civil entre nós dois é subjetiva, 186, desculpe. É subjetiva, baseada no 186 do Código Civil. Se é 186, responsabilidade baseada na culpa, ao autor da ação compete comprovar o dolo ou a culpa em sentido estrito. Dolo ou culpa em sentido estrito. Só que o que é que aconteceu? O novo Código Civil, ele objetivou as responsabilidades civis. Então, o que é uma exceção hoje, praticamente é uma regra. Porque a regra é que a responsabilidade civil entre as pessoas é subjetiva, baseada na culpa. Só que o Código Civil objetiva a responsabilidade civil em várias situações, como responsabilidade civil por ato de terceiro, responsabilidade civil pelo fato do animal e responsabilidade civil por ruína de edifício. O Código Civil vem e objetiva várias responsabilidades civis que antigamente era subjetiva, como responsabilidade civil por ato de terceiro, fato de animal e ruína de edifício. Olha como é que ficou fácil. Como é que se dá a responsabilidade civil por ato de terceiro? O pai responde pelo ato do filho, o empregador responde pelo ato do empregado, o dono do hotel responde pelo ato do hóspede, e assim vai. Responsabilidade por ato de terceiro. Todas essas responsabilidades por ato de terceiro, elas são objetivas. Se a responsabilidade ela é objetiva, ela é baseada não na ideia de culpa, mas na ideia de risco. Responsabilidade pelo fato do animal. Eu tenho um cachorro, levo para passear. Tira a coleira, o cachorro come todo mundo. Quem responde? Cuidado que só o textozinho ele não fala de dono, ele fala de guardião. Eu vi. Guardião, por que guardião? Porque quem está na posse do animal responde, por mais que não seja o proprietário. Eu deixei meu cachorro com um cara para adestrar, o cara adestrando o cachorro tirou a coleira e ele comeu o povo. Quem responde é o adestrador. É o guardião. E ruína de edifício. Minha casa, parede cai. Quem responde? Proprietário. Todas essas responsabilidades objetivas, baseada no risco. Aí só com uma obzinha para vocês se ligarem. E a responsabilidade civil por coisa que cai do edifício. Queda de objetos do edifício. Queda do objeto. Caiu um vaso, caiu alguma coisa do meu apartamento. Quem responde? O possuidor. O possuidor.
Se eu aluguei meu apartamento para uma pessoa e a pessoa deixou cair as coisas. Ele que responde. Aí a pegadinha do malandro. Decisão do STJ já pacificada. E se não der para identificar? Se não der para identificar a unidade? Aí a pegadinha. Caiu um... E aí? É o condomínio ou as unidades prováveis. Exemplo. Só tem um prédio e caiu um azulejo que bateu no carro que estava aqui na frente. Quem são as unidades prováveis? Todo mundo. Então, como é todo mundo, vai o condomínio. Mas se tem o bloco A aqui, o bloco B aqui, o bloco C aqui, o bloco D aqui, a coisa machucou o carro que estava aqui. Só esse bloco, que é o único bloco provável. Então, se não der para identificar, ou é o condomínio, ou o bloco mais provável. Mesma coisa, apartamento aqui atrás, mas foi aqui na frente. Só os desse lado. Agora, se tem apartamento na frente e atrás, mas o carro estava aqui. Pode ter sido daqui, mas pode ter sido de trás. Aí vai o condomínio todinho. Aí solidário. Aí a resposta, objetiva ou subjetiva? Objetiva. Tranquilo? Aí também está no Código Civil, aí a gente já fala, antes de falar dos elementos, da responsabilidade do transportador. Aqui? Dolo, ocupa e de distrito. E o transporte? Responsabilidade do transporte. Objetiva. Aí vocês vão ter que se ligar aqui. Porque o transporte, ele pode ser um transporte gratuito ou um transporte interessado. O que é o transporte gratuito? É aquele de mera cortesia. A responsabilidade, a velha e boa carona, a responsabilidade civil? Só em caso de culpa. Eu dou uma carona para Dorian, só que eu estou dirigindo meu carro de forma absurdamente contrária a qualquer norma ou procedimento de segurança. Aí de quem é a responsabilidade? Se eu causar dano, Dorian é minha. Porque em caso de transporte gratuito, a responsabilidade é só em caso de culpa. Vai ser objetiva. Porque transporte é fim, não é meio. Só responde... Não, é subjetivo, perdão. Subjetivo só responde em caso de culpa. Agora, em caso de transporte interessado. O que é o transporte interessado? É quando eu transporto alguém com interesse. Exemplo, se o IAP tivesse um estacionamento longe e tivesse um ônibus para trazer os alunos o tempo todinho, de lá para cá, o transporte era interessado. Que ela está transportando o aluno. Não é gratuito. E aí? Aí, em caso de transporte interessado, não precisa nem de dolo nem de culpa. Aqui já vai objetivo. Tranquilo? Agora vamos para os elementos. Aí pronto, se a gente já sabe dessa, eu vou pedir a gentileza que vocês peguem as questões para a gente fazer a primeira. Questão 9. A gente vai de trás para frente. Questão 9. Liguei, Pablo, estava esperando só você. Tem, ou vocês batem uma foto ou pegam na internet. Na internet tem a questão. Questão 9, olha como é fácil. Um empregado de João causou culposamente o atropelamento de um pedestre, causando-lhe ferimentos. Questão 9. Luísa esqueceu a panela no fogo e causou incêndio na casa de sua empregadora. O filho menor de Pedro, que estava sob sua autoridade e em sua companhia, arremessou um objeto contra um outro menor, ferindo-o. A responsabilidade de João, Luiz e Pedro pela reparação é... Mobrex a questão. Vamos lá, de novo. Um empregado de João causou culposamente atropelamento de um pedestre, causando-lhe ferimentos. Relação de empregado e empregador. Ob ou sub? Objetiva. Então, a responsabilidade de João, objetiva.
Luísa esqueceu a panela no fogo e causou incêndio na casa de sua empregadora. Cuidado que aqui é pegadinha no malandro. A responsabilidade por ato em terceiro é o empregador que responde pelo ato do empregado. Aí foi a empregada que causou dano à empregadora. É subjetiva porque é a regra do Código Civil, 186. Vamos lá. O filho menor de Pedro, que estava sob sua autoridade e em sua companhia, arremessou um objeto contra um outro menor, ferindo-o. Responsabilidade do pai para com o ato do filho. Objetiva. Então, qual é a sequência? Objetiva, subjetiva e objetiva. Mobrex? Sem dificuldade. A mais difícil era para saber a história da empregada. Vamos lá. E agora? Empregado e empregador é objetiva, mas é dano que o empregado cause a terceiros. Aí o empregador responde. É porque a questão, o empregado causava dano ao próprio empregador. E os elementos? Aqui é fácil. Para que nós tenhamos uma responsabilidade civil, eu preciso de quais elementos? Eu preciso de uma conduta que cause um dano em alguém ligado por um nexo. Conduta, nexo e dano. Essa conduta, ela pode ser uma ação ou uma omissão. Esse dano, o Código Civil chama de perdas e danos. O que é que são as perdas e danos? Dano moral, dano material, dano estético e também entra hoje a perda de uma chance. Então, hoje, a conduta causa um dano. Qual é o dano? Perdas e danos. Ou é moral, ou é material, ou estético, ou é a perda de uma chance. E o que é que tem que ligar a conduta ao dano? O nexo de causalidade. Se eu tirar um elemento, se eu tirar conduta, se eu tirar nexo, ou se eu tirar dano, não há responsabilidade civil. Estou dirigindo meu carro, bati no carro de Pablo. Quando ele sai do carro, eu não amassei, não arranhei, não fiz porra nenhuma. Se não houve dano, não há responsabilidade civil. Dos elementos, o mais fácil de retirar é o nexo. E o problema que o Código Civil criou, que foi a teoria do sacrifício. Isso foi cobrado uma vez num concurso para juiz. Olha só. Como é que eu vou romper o nexo de causalidade? Existem situações onde você retira o nexo. Exemplo, caso fortuito, força maior. Sacrifício, falo já. Culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Vamos lá, o que é um caso fortuito? O Supremo e o STJ discutiam. Hoje, para concurso, usa-se o entendimento de Roberto Gonçalves. Caso fortuito é tudo que é imprevisível. Força maior é tudo que é inevitável. Caso fortuito imprevisível, força maior é inevitável. Culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de um terceiro. Rompeu o nexo. Mobrex? Agora, a problemática. Hoje, se tem duas observações com isso. Eu tenho o fortuito interno e eu tenho a figura do estado de necessidade. Aqui é fácil. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros. Tudo rompe o nexo. Agora, fortuito interno e estado de necessidade. Estado de necessidade é justamente onde entra a teoria do sacrifício. O exemplo clássico. Estou dirigindo meu carro, bacana, feliz, belo dia de sol, tem uma criança sentada na rua. Para eu não atropelar a criança, eu pulo
puxo o carro e dou no muro de uma casa. Eu agi em estado de necessidade? Agi. Quem vai pagar o dano do muro? Eu derrubei o muro de uma casa. Sou eu que derrubei a casa ou o pai da criança que deixou ela no meio da rua? Sou eu. Teoria do sacrifício. Eu sacrifiquei um bem para não sacrificar outro. Aí, como eu causei um dano em alguém, eu pago o conserto da casa e depois entro com ação de regresso contra o pai da criança. A única maneira de eu me eximir pelo estado de necessidade é se o pai da criança for o dono da casa. Entenderam? Isso é chamado de teoria do sacrifício. Estado de necessidade não rompe o nexo como a gente imaginaria. Para não matar a criança, eu bati no muro da casa, mas eu não pago. Eu pago e depois entro com ação de regresso contra o pai da criança. Tranquilo? Hã? Em texto, tem uma questão que é justamente essa. A gente faz já. Agora, o fortuito interno. Esse aqui está mais para cair na responsabilidade civil do Estado. Olha só. Fortuito interno. Caso fortuito é tudo que é imprevisível. Esse interno aqui, ele está ligado à omissão do Estado. Olha só. Caso fortuito rompe o nexo? Caso fortuito rompe o nexo? Claro, rompe o nexo. Só que o que danado é o fortuito interno? O fortuito interno é aquele que se liga à omissão do Estado. Hoje, se eu for para a rua e for assaltado, eu posso processar o Estado? Posso? Mas vou ganhar? Não, o que é que o Estado vai alegar? É o caso imprevisível. Bala perdida. É um caso imprevisível. Roubar um carro no meio da rua. É um caso imprevisível. Só que qual é a construção que se criaram hoje, principalmente com a história da segurança pública? Se o imprevisível ele está somado a uma omissão do Estado, eu tornei tudo previsível. E o que é previsível não rompe o nexo de causalidade. Essa, por exemplo, foi a questão que foi cobrada no concurso para defensor público aqui do Estado. A questão dizia mais ou menos assim: um menor de 14 anos pegou um ônibus, estava passando por um determinado bairro quando uma bala perdida atingiu a cabeça dele. Olha, a bala perdida é algo imprevisível, concorda? Só que a questão dizia que todo dia, durante 6 meses, estava tendo uma disputa por pontos de droga e duas facções estavam se degladiando entre si e rolava a bala perdida. E o Estado não fazia nada durante 6 meses. A bala perdida atingiu a criança. Tem como processar o Estado? A resposta era: houve um caso fortuito interno, porque houve um caso imprevisível, mas está somado a uma omissão do Estado. Tornudo, previsível. A violência é algo previsível? É. Hoje é. Por quê? Porque é comum. Porque o Estado é omisso. A violência por si só é algo imprevisível. Mas como o Estado é omisso, torna tudo previsível. Cuidado para não se enrolar. Se cair uma questãozinha perguntando o roubo a um carro, o assalto, um arrastão numa loja, é imprevisível. Para se encaixar nessa teoria aqui, a questão tem que dizer que há uma omissão do Estado. Pronto, aí responde. Porque já se tornou previsível. Como é que isso cai em prova? Vamos lá. Vou pedir que vocês peguem a questão de número 10. Questão de número 10. Em uma pequena comunidade em que todas as construções foram erguidas com a instalação de pontas de madeira de alto custo, Nero, ali residente, soltou, em plena época de festejos juninos, um balão que caiu sobre a casa de Antônio, incendiando-a por completo. Entre as casas de Antônio e de João ficava de Pedro, que foi alcançado pelo fogo. João, para evitar o alastramento das chamas e o eventual cometimento da morada de sua família,
derrubou a machadadas a porta da casa de Pedro e ali dentro conseguiu debelar o incêndio e evitar maiores prejuízos, removendo o perigo iminente. Restou constatado que, pelas circunstâncias, a conduta de João foi necessária e não excedeu os limites do indispensável para a remoção do perigo. Diante de tal cenário, com relação aos estragos ocasionados à porta de Pedro, este vai cobrar de quem? Hã? A questão complica, mas é a história do menino que está na rua é a mesma coisa. Mas vamos lá. Em uma pequena comunidade, é porque o cabo dá uma enrolada da bexiga. Em uma pequena comunidade, Nero soltou, em plena época de festejo junino, um balão sobre a casa de Antônio, incendiando por completo. A culpa é de quem? É de Nero, porra. Nero que soltou tudo. Entre a casa de Antônio e de João, ficava de Pedro, que foi alcançado pelo fogo. João, para evitar o alastramento das chamas e o eventual cometimento da morada de sua família, derrubou a machadada da porta de Pedro e ali dentro conseguiu debelar o incêndio. Restou contrastado que a conduta foi necessária, não excedeu os limites. Diante do cenário, Pedro vai cobrar de quem? Hã? De João, estado de necessidade. Mas, pô, João quebrou para acabar o incêndio. Teoria do sacrifício. Ele sacrificou um bem em detrimento de um bem maior. A ideia é essa. Então, bora lá. Pedro poderá obter indenização de Antônio com fundamento no direito de vizinhança ou de Nero por culpa deste. B. Poderá obter indenização de João, apesar deste ter praticado o ato ilícito, apesar de não ter praticado ato ilícito, ou de Nero, cabendo a João a ação de regresso contra este. Vamos lá. C. Poderá obter indenização de João com fundamento na prática de ato ilícito. O ato é ilícito? Quem age em estado de necessidade, o ato é lícito. D. Não fará jus à indenização de João, pois este agiu em estado de necessidade, nem a indenização de Antônio. Estado de necessidade se aplica a teoria de sacrifício. Alguém tem que pagar. E aí, poderá obter indenização de João, apesar deste não ter praticado ato ilícito, cabendo a João ação de regresso contra Antônio e Nero. Ou é B ou é E. Vamos lá. A resposta é letra B. Agora, por que Antônio não tem nada a ver aí? Porque Antônio foi vítima. Quem causou o negócio todinho foi Nero. Resposta é letra B. João? Então, o ato é lícito, mas gera responsabilidade civil. O ato não é ilícito, mas como é estado de necessidade, aplica a teoria de sacrifício. Ele sacrificou um bem menor em detrimento de um bem maior. Então ele não pode entrar com a justificativa da letra E, o que você falou? A justificativa da letra E é porque Antônio é vítima. Antônio é vítima, a resposta é B de beijo. Depois de salvo, de comer ovo, 43, não sei o que lá, não sei o que, já fica doido aqui. Mas toda vida que cair uma questão dessa, lembre da história da criança que está na rua. Para eu não matar a criança, eu boto no muro da casa. Pela teoria do sacrifício, eu que tenho que pagar o muro. E depois cobro do pai da criança. Resposta letra B de beijo. 11ª. Cláudio, adolescente de 15 anos, é filho de Marilda, que detém a sua guarda unilateral, e Gilberto, que exerce o direito de visita de forma alternada aos fins de semana. Cláudio foi dormir na residência de seu genitor e aproveitou que este estava dormindo, apossou-se das chaves do veículo do seu genitor e saiu pelas ruas de Floripa, em alta velocidade. Perdeu o controle do veículo e acabou atropelando pedestres. A responsabilidade pelos danos causados. Cláudio tem 15 anos. É filho de Marilda, que detém a guarda. E Gilberto, que exerce o direito de visita, de forma alternada. O doidinho estava na casa de quem? Do pai, quando pegou a chave do carro. Quem responde?
Responde o pai ou a mãe? Hã? Responsabilidade é objetiva. Responsabilidade do pai pelo ato do filho. Responsabilidade por ato terceiro. Responde os dois. Vamos lá. Letra A. É objetivo em relação a ambos os genitores, em razão do exercício do poder familiar, não havendo cogitar de responsabilidade e submissão do patrimônio do incapaz, em qualquer hipótese, ou direito de regresso dos genitores contra o filho. Tá certo só o começo, realmente responde os dois, mas o errozinho, tem como ir para o patrimônio do incapaz? Tem se os pais não forem suficientes, se o patrimônio do incapaz for, e não privar ele da vida dele. O início está tudo certo, o errozinho é quando bota que não pode ir atrás do patrimônio do incapaz em qualquer hipótese. B. Reclai exclusivamente sobre o patrimônio do genitor, uma vez que, a despeito de não ser o guardião, permanece com o poder familiar e tinha o incapaz em sua companhia, respondendo objetivamente pela conduta do filho do incapaz. Tá tudo certo, só tem uma palavrinha errada aí. Recai exclusivamente sobre o patrimônio do genitor? Em regra, recai sobre o patrimônio do genitor, salvo se o genitor não tiver condições e o incapaz tiver, que vai para o patrimônio do incapaz. É dos pais, então, dos genitores. Ah, do genitor, foi mal, é dos pais. É. Além de ser exclusivamente dos pais, que não é, pode pegar o patrimônio do incapaz, não é do genitor, é mesmo. É porque o genitor está valendo pais. C. Pode recair sobre o patrimônio do incapaz, desde que seus responsáveis não disponham de meios suficientes para indenizar os danos por ele causados. Certo. D. Recai sobre o patrimônio do genitor, que responde apenas se comprovada a sua culpa em vigilando. Não há mais culpa em vigilando, culpa em custodiando, porque a responsabilidade por ato de terceiro ela é objetiva, baseada no risco. É objetivo em relação a ambos os genitores. Opa! Em razão do exercício do poder familiar, beleza. De modo que será o patrimônio de ambos os genitores alcançado, independentemente de prova de sua culpa, cabendo a eles o direito de regresso contra o filho. Onde é que está o erro? Não existe o regresso contra o filho. A resposta: C, D, carinho. Só tem um cuidado com a coisinha. A responsabilidade por ato de terceiro, pai, filho, empregado, empregador, dono do hotel, com o hóspede, dono do animal, com ato do animal. Essa responsabilidade por ato terceiro, ela sempre garante direito de regresso? Não, o exemplo do pai com o filho, não há direito de regresso. Pode pegar o patrimônio do menino se os pais não tiverem condições e o menino tiver. Mas não é direito de regresso. Eu já estou direto no patrimônio do menino. Entendeu? É quando o menino tem bens e os pais não têm. Agora o menino tem bens e o que o vai tirar dos bens do menino não impedir a vida dele. Por exemplo, o menino só tem uma casa. Não vai pegar. De regresso. Entendeu? Entendeu? Resposta, letra C de carinho. Vamos lá? Responsabilidade civil foi. Agora bora para obrigações. Obrigações é tranquilinha. Qual? Que a regra geral, a responsabilidade é subjetiva e hoje objetiva-se como exceção. Atos de terceiro, dono do hotel, coisa que cai do edifício. É a regra do Código Civil 186. Vamos lá. Agora vamos para responsabilidade civil. Responsabilidade civil não, perdão, obrigações. Vamos lá, o que é que a gente tem que lembrar aqui? Obrigações. Se a gente lembrar da regrinha geral, vai ajudar sempre tudo. No Brasil, obrigação é um vínculo jurídico. É um vínculo jurídico que une quem? Duas partes ou mais partes. Essa obrigação tem várias classificações. A mais importante é a obrigação de dar. No Brasil, a obrigação de dar pode ser de dar o quê?
coisa certa ou coisa incerta. Quando é que uma coisa é certa e quando é que uma coisa é incerta? A coisa é certa quando ela tem 3 identificações: gênero, quantidade e qualidade. A obrigação é de dar a coisa certa quando ela é identificada pelo gênero, pela quantidade e pela qualidade. E quando é que a coisa é incerta? Quando ela tem no mínimo 2 identificações. Quais são? Gênero e quantidade. A incerteza, ela recai sobre a qualidade. Exemplo, eu tenho que lhe dar 10 sacas de café. Agora, qual é a qualidade do café? Isso é justamente a incerteza. Qual é o nome do ato em que o que é certo, o que é incerto se torna certo? Não, chama-se concentração. Concentração é o nome do instituto que transforma a obrigação de dar uma coisa incerta em a obrigação de dar uma coisa certa. Exatamente. E quem faz a escolha? Quem escolhe? Devedor. Vamos lá? Tradição. Transferência. Quando é que uma coisa é transferida para outra? Se transfere pela tradição ou pela transcrição ou registro. Qual é o tipo de bem que se transfere por tradição? Móvel, imóvel, semovente? Móvel. Semovente entra no contexto imóvel. E qual o bem que se transfere por registro? Imóvel. Enquanto você não registrar, você não é dono. E como é que se dá a deteriorização da coisa? Você pode ter perda da coisa ou deteriorização. A perda é o troço total. O Código Civil chama perda de perecimento. Como na obrigação da qualquer obrigação, tanto a transferência como a perda e a deteriorização em todas as obrigações. E a deteriorização é o estrago parcial. Por que temos que saber desses contextos? Porque é muito comum, e é justamente a parte mais importante das questões, quando ele cobra assim: a obrigação de dar se perdeu por culpa do devedor, a obrigação de dar se perdeu sem culpa do devedor. Como é que se dá a responsabilidade? Se houve perecimento, se houve deteriorização. Se a gente souber da regrinha geral, serve para todas as obrigações. Imagine aqui que eu tenho uma obrigação de dar coisa certa. E essa obrigação de dar coisa certa, ela teve um perecimento, uma perda total. Ou ela teve uma deteriorização parcial. Se houve perecimento, lembre-se, é a perda total, por culpa do devedor, coisa certa, incerta, fazer, não fazer, para todas. Perecimento é total, parcial é deteriorização. Se o perecimento foi por culpa do devedor, se o perecimento foi sem culpa. Se a deteriorização foi por culpa, se a deteriorização é sem culpa. Essa regrinha vai servir para todas as obrigações. Eu botei aqui a obrigação da coisa certa só para florear, mas pode ser de fazer, não fazer. Se eu tinha que dar um carro Fusion, marca tal, ano tal, cotal para Pablo. Obrigação da coisa
certa. Houve um perecimento, destruiu a porra toda. Se a destruição foi por culpa do devedor, quais são as consequências? Eu tenho que fazer a restituição mais perdas e danos. Restituição mais perdas e danos. Só pelos 18. Perdas e danos. Mas aqui entra como pode ser lucro cessante, você vai provar que já tinha vendido e deixou de vender. Mas eu respondo só pelos 18. E se for por culpa minha, eu que destruí o carro? Por culpa... Não, sem culpa, perdão. Se for sem culpa, fica resolvida a obrigação. Sem culpa do devedor. Fica resolvido, mas tem que devolver qualquer pagamento. A recebida adiantada. Devolução do pagamento. Devolução de pagamento se tiver tido pagamento. Entenderam? E se houve deteriorização? Aí a ideia é a mesma. Perecimento é o total. Deteriorização parcial. Se a deteriorização foi por culpa, eu vou pedir o abatimento. Como é por culpa, mais perdas e danos. Eita, foi mal. Abatimento mais perdas e danos. E se não teve culpa? Abatimento ou restituição. Essa regrinha serve para todas as obrigações. Só cai isso. Aí, se eu tinha obrigação de dar coisa incerta e ela se perder, coisa incerta, eu tenho que dar a Pablo 10 sacas de café. Lembre-se que coisa incerta não é determinado pela qualidade. 10 sacas. Eu posso alegar que se perdeu, se deteriorou? Não. O Código Civil diz que antes da escolha, não pode o devedor alegar perda ou deteriorização de coisa incerta. Alegar perda ou deteriorização de coisa incerta, ainda que nós tenhamos fortuito ou força maior. Artigozinho do Código Civil extremamente cobrado em prova. Se eu tinha a obrigação de a coisa incerta e ela se perdeu antes da escolha, antes da concentração, não pode o devedor alegar perda ou deteriorização de coisa incerta, ainda que tenha ocorrido caso fortuito ou força maior. Aí escolheu, transformou em coisa certa, cai na regrinha. Tranquilo? Concentração é o nome do ato que transforma o incerto do certo. Não tem pipoca hoje? Fazer só uma questão. Os seus horários para trás tem pipoca. Querem comer agora? Vai esfriar, então é melhor comer. Vamos comer, vamos comer. Você não sabia que tem... Vamos lá. O bom de comer pipoca e da aula é porque você passa o resto da aula tirando as coisas do dente. E é bom isso lá no vídeo. É bom no vídeo. Quando fica no meio do dente? Pegaram o refrigerante? Ainda tem aí. Agora, quando vocês vierem para o próximo happy hour, vocês cobrem que o professor tem que dar o refrigerante.
Só a pipoca incha, seca. Vamos lá, olha como é Mobrex. Primeira questão. Começou agora. No que concerne as obrigações de dar, nos termos estabelecidos no Código Civil. Letra A. Na obrigação de dar coisa certa, se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, retê-lo-á o credor, tal qual se acha com direito à indenização. Sem culpa, não há direito à indenização, é só devolução. B. Na obrigação de dar coisa certa, até a tradição da coisa, os frutos percebidos e pendentes pertencem ao devedor. Só os percebidos, pendentes é do credor. Só percebidos, frutos pendentes pertencem ao credor. C. Na obrigação da coisa incerta, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deteriorização, salvo se ocorrer fortuito ou força maior. Ainda que ocorrer fortuito ou força maior. D. Na obrigação da coisa certa, até a tradição, a coisa pertence ao devedor, com seus melhoramentos e acréscimos, pelos quais poderá exigir aumento do preço. Vamos lá, eu tenho que dar para Pablo um cachorro. Coisa certa, cachorro tal marca, aquele ali. Se quando eu for dar Pablo o cachorro, é uma cadela que já tem um filhote. Eu tenho que dar o cachorro ou o cachorro filhote? Só o cachorro, o filhote não. Mas se ele quiser, eu posso dar tudo? Se ele cobrar, né? Se ele pagar. Diz aqui, ó, na obrigação da coisa certa, até a tradição a coisa pertence ao devedor, com seus melhoramentos e acréscimos, pelos quais poderá exigir aumento do preço. Eu posso exigir que ele pague mais para eu dar o cachorro filhote? E aí? Se a obrigação de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, o credor não sofrerá perda e poderá postular indenização. Hã? Sem culpa, não. Resposta, letra D de dado, Mobrex. 2. Teoria do adimplemento substancial. O que é o adimplemento substancial? O adimplemento substancial é uma tese criada no Brasil com o Estado social. Quando a gente fala de contratos, lembrem sempre disso aqui. Você paga bem muito E pede para não pagar mais, exatamente. Você tem, por exemplo, 50 prestações, pagou 46, não teve mais condições. Exato, é isso. Você alega essa teoria. Perfeito. Adimplemento substancial. O Estado evoluiu? Evoluiu. O direito acompanhou? Tem que acompanhar. O Estado evoluiu em que sentido? Eu tinha um Estado absoluto, evoluí para um Estado liberal e evoluí para um Estado social ou neoliberal. O direito teve que acompanhar. Olha o exemplo. No Estado absoluto, ninguém tinha direito a nada. No Estado liberal, as pessoas passaram a ter autonomia de vontade. Aí aqui se passou a poder fazer o que não era proibido. Qual foi a cláusula contratual criada na época onde eu passava a ter autonomia sobre minha vontade? Aquela cláusula que dizia o seguinte: se eu contratei, agora eu tenho que cumprir. Que cláusula é essa? Pacta sunt servanda. Como as pessoas passaram a ter autonomia sobre a vontade, surgiu aqui a pacta sunt servanda. O que é que a gente fez? O mundo deixou de viver no Estado liberal e passou a viver no Estado social, ou neoliberal, ou Estado do bem-estar social. Com o Estado social, a autonomia da vontade passou a ter limites. E quem limita essa autonomia da vontade são os direitos e as garantias fundamentais. Bacana? Aí vamos para cá. Na época do Estado liberal, eu contratei, era o exemplo clássico, um financiamento em 84 meses. Paguei religiosamente 83 prestações, falta uma. No Estado liberal, se eu não cumprir essa obrigação, meu contrato está desfeito? Tá, não falta uma. Pacta sunt servanda, o que foi pactuado tem que ser cumprido.
No estado social ou do bem-estar social, essa autonomia da vontade, esse pacta sunt servanda, passa a ter limites. Quem limita isso? Quem limita isso é a teoria da boa-fé objetiva, é a teoria do adimplemento substancial, é a teoria da função social do contrato. Isso aqui tudinho vem, na verdade, para limitar essa perspectiva que o contrato era aquele negócio que você não cumprisse, você estava lascado. Exemplo. O melhor exemplo para explicar isso tudinho é a perspectiva de Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, ele tinha um contrato com a Brahma. Aí uma cervejaria familiar chamada Skin Cariol venderam, aí o novo proprietário mudou, contratou um marqueteiro que mudou o nome, em lugar de Skin Cariol botou Nova Skin, e queria contratar um garoto propaganda que tivesse um respaldo nessa área de cerveja, tomasse a cerveja e dissesse que agora o negócio mudou, que agora o negócio era bom. Quem era a melhor pessoa para fazer isso? Zeca Pagodinho. E ele foi atrás de Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, venha contratar comigo. Zeca Pagodinho contratou com a Nova Skin. Filmou, dizendo que agora a cerveja prestava. A cerveja continua a mesma merda. Só mudou o nome. Quando o Zeca Pagodinho fez isso, a Brahma, que tinha um contrato com o Zeca Pagodinho, processou Zeca Pagodinho pela quebra do contrato e processou a Nova Skin. A Brahma tinha algum negócio jurídico com a Nova Skin? Nenhum. Qual foi o fundamento dessa ação? Brahma versus Nova Skin. A quebra da função social do contrato. Porque o contrato é um instrumento jurídico que deve ser mantido por toda a coletividade. Se eu sei que existe um negócio jurídico entre duas pessoas, eu não posso chegar lá e romper o negócio jurídico. Entendeu? A teoria do adimplemento substancial, ela vem justamente nessa perspectiva. Qual o problema? O adimplemento substancial, ela não está previsto expressamente na lei. É doutrinário. Eu contratei um financiamento em 84 prestações, paguei 83. Pelo adimplemento substancial, se eu não pagar essa uma que está faltando, o negócio não é desfeito. O que é que o credor pode fazer? Só me cobrar, porque eu continuo devendo. Só que resolver extinguir o contrato, não. O contrato já se encerrou pelo cumprimento das obrigações. Não, só pode cobrar a prestação que está faltando. O adimplemento substancial é de quantos por cento? Não existe uma regra. Já viu o adimplemento substancial de 80%, adimplemento substancial de 90%. Tem um caso, como está sendo gravado, de uma universidade particular, que eu não vou dizer o nome, que Pablo estudou, que Dorian estudou, sem dizer o nome, que eu sou professor, que a senhora estudou, que a pessoa não pagou a última prestação todinha, o último semestre. E a legislação, o entendimento da justiça foi que houve adimplemento substancial. A universidade ela só poderia cobrar e não reter histórico, diploma e essas coisas. Entendeu? Então bora lá. Questão 2, sem dizer nome, né? Porque é complicado. Considera as afirmações abaixo a respeito do adimplemento substancial. 1. Embora não esteja expressamente previsto na legislação, a jurisprudência, com base na doutrina, tem admitido esta teoria para evitar a rescisão do contrato. Certo? Não está previsto na lei, não. É só na doutrina. 2. Foi expressamente previsto na legislação civil? Não. 3. Caso adotada, apesar da obrigação contratualmente estabelecida não ter sido cumprida totalmente, se ela foi adimplida substancialmente, apenas se admitirá a resolução do contrato, mas impede a condenação e indenização por perdas e danos se o devedor agiu de boa fé. Não há resolução, o contrato ele se cumpriu, ele está perfeito. O erro da questão aí é a história da resolução. E a 4, se adotada, não impedirá o credor de receber o que lhe é devido. Certo? E a 5, apesar de previsto na lei, está previsão na lei? Não. Resposta. A de amor. Muito. 3. Pró e contra, tem dos dois leitos. Sobre o direito das obrigações, o que é que a gente tem que saber? A. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras terão função indenizatória.
cabendo ao prejudicado pleitear a indenização suplementar. O que é que são arras? Arras são sinais. As arras podem ser confirmatórias e as penitenciais. As arras penitenciais, elas ocorrem quando é observado o direito de arrependimento. Então vamos lá, eu vou contratar com o Pablo. E nesse contrato a gente vai estipular um sinal, arras. Confirmatório. Na hora que eu pagar e der as arras confirmatórias, essas arras confirmatórias elas servem para o adimplemento da obrigação. Se a gente pactuou o direito de arrependimento, que a gente pode se desfazer do contrato, as arras vão ser penitenciais. Qual é a consequência? Uma vez existindo arras penitenciais, se o contrato for desfeito, não pode haver outras perdas e danos, porque já existem as arras. Olha o que diz a A. Se no contrato foi estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras terão função indenizatória ou penitenciais, certo? Cabendo ao prejudicado pleitear a indenização suplementar, caso comprove prejuízo superior. Não pode, as arras elas já são a indenização. B. Em caso de previsão expressa no contrato de solidariedade passiva, o devedor poderá se valer das exceções pessoais de qualquer dos co-obrigados. Não existe a possibilidade de exceções pessoais em obrigações solidárias. O que é uma obrigação solidária passiva? Eu e Pablo, nós temos que dar alguma coisa para Dorian. Obrigação solidária passiva. Só que Dorian, ele me deve muito dinheiro. Eu posso dizer, Dorian, só cobro de Pablo, de mim não. Exceções pessoais, elas não podem ser feitas. O erro aqui, em caso de previsão expressa de contrato solidário, o devedor poderá se valer das exceções pessoais de qualquer dos co-obrigados. Não pode. C. Para que ocorra a... Não, eu e Pablo, a gente deve a Dorian. Aí Dorian vai cobrar. Eu digo, aí, só cobro dele, que você não me deve? Passivo é devedor. Ativo é credor. C. Para que ocorra a transmissão de crédito, não é necessário o consentimento do devedor, mas sua notificação é exigida para a eficácia do negócio jurídico em relação a ele. Certo? Como é o nome de sessão de transmissão de crédito? Sessão. D. Para que a consignação tenha força de pagamento e surta eficácia liberatória, é exigida a anuência do consignatário. O que é consignação e pagamento? É uma forma de quê? Direito do trabalho tem muita ação consignatória. A consignatória é para quê? Extinção da obrigação. Quando eu vou consignar, eu preciso a anuência do consignatário? Não, está errado. E aí? No caso de assunção de dívida, o novo devedor poderá opor ao credor as exceções pessoais referentes ao devedor primário. Lembre-se que nada de solidário pode ter exceção pessoal. Então a resposta é a letra C de carinho. 4. Contratos, bora. À luz do Código Civil e o que concerne aos contratos em geral. Essa letra A é só vocês entenderem o exemplo. O texto da lei é horrível. Havendo estipulação em favor de terceiro, se ao terceiro, em favor de quem se estipulou o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, poderá o estipulante exonerar o devedor. Vamos lá. Minha mãe, estipulante, chega para Pablo e diz, Pablo, você vai vender o carro a Felipe, meu filho, com 50% do valor do carro. Minha mãe fez uma estipulação em favor de um terceiro. Minha mãe disse, Pablo, você vai vender o carro a Felipe com 50%. Beleza? Se daqui a uns anos eu não quiser comprar o carro de Pablo com 50%, ele se libera dessa obrigação que ele tem com a mamãe? O carro é de Pablo, só que Pablo vai vender o carro. E na estipulação que a mamãe fez com Pablo, estipulação em favor do terceiro, Pablo se comprometeu a vender o carro a mim com 50% de desconto. Só que eu, que sou o terceiro, não quero.
Pablo se descumpre da obrigação dele que ele tem com mamãe? Não. É o que está dizendo aqui. Ó. Havendo estipulação em favor do terceiro, se o terceiro, em favor de quem se fez o contrato, no caso eu, se deixar o direito de reclamar-lhe, eu não quero comprar o carro. A execução poderá o estipulante exonerar o devedor? Não há exoneração. Você continua com a obrigação. É a redação do texto da lei. Mas está errado. Não há essa liberação, não. B. Encaminhado a uma proposta de contrato pelo proponente, a aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, não importa em nova proposta. Encaminhado uma proposta de contrato pelo proponente, a aceitação fora do prazo, com adição, outras cláusulas, restrições ou modificações, não importa em nova proposta. Importa. Você está mudando tudo. C. O contrato preliminar. O que é contrato preliminar? Exemplo clássico, promessa de compra e venda. A gente fez um contrato prévio. O contrato preliminar deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato e ser celebrado, inclusive, observando, inclusive, a sua forma. Vamos lá. Contrato de compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos tem uma exigência legal. Precisa de quê? Escritura pública lavrada em cartório. Não é assim? O contrato preliminar tem que ter a mesma forma? Não. O contrato preliminar pode ser um contrato particular entre eu e Pablo. O contrato preliminar ele não tem a mesma forma do contrato definitivo. Aqui está dizendo que tem, né? O contrato preliminar deve conter todos os requisitos. Não. D. As partes podem, por cláusula expressa, reforçar ou diminuir a responsabilidade pela evicção, mas jamais excluí-la. Errado que pode excluir também. O que é evicção, lembra? É o direito de arrependimento. É a garantia de que o que a gente está pactuando, você realmente é o proprietário do imóvel. Você vai vender uma casa para mim. E nessa causa a gente bota a cláusula de evicção. Você assume a responsabilidade de que a casa que você está vendendo é sua. E a letra E, se a proposta feita sem prazo por telefone, deixa de ser obrigatória se não for imediatamente aceita. Certo? Letra E de elefante. 5. Sobre o adimplemento e extinção das obrigações. Considera subrrogação legal quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe é transferido todos os seus direitos. A subrrogação aqui é convencional. A subrrogação legal é quando a própria lei estipula a subrrogação. Exemplo, a gente é devedor solidário. A gente deve a Dorian. Eu pago a Dorian. A gente não é solidário? A dívida não era dos dois? Na hora que eu pagar, eu me subrroguei. Essa subrrogação é legal. Aqui, a daqui, ela é convencional. Considera a subrrogação convencional quando o credor recebe pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Não é legal. B. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu todo, nome, tem direito ao reembolso do que pagar, subrrogando-se nos direitos do credor. O credor não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, subrrogando-se do direito do credor. Vamos lá, terceiro não interessado, eu devo à casa um valor, um dinheiro a Dorian. Pablo é um terceiro, só que como Pablo é meu brother, Pablo chega e diz, Dorian, vou pagar o que você deve a Felipe. E paga, ele pode? Ele tem o direito de me cobrar? Ele tem o direito de me cobrar, só me cobrar, ou ele tem o direito de subrrogar-se? Subrrogar-se nas outras obrigações acessórias que eu tenho com Dorian. Só de pagar. Então, vamos lá. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito ao reembolso, de reembolsar-se do que pagar, subrrogando-se nos direitos do credor.
É só de pagar, de receber o que pagou. Não há essa subrogação. Terceiro interessado, não interessado, não se subroga. O terceiro interessado subroga-se. O não interessado não se Como é o interessado? Meu pai que pagou. Ah, o interessado é se tiver algum parente. Um parentesco, um vínculo. Eu sei que o interessado estaria não estaria necessariamente do pobre, não. Não, nenhum dos polos. É um terceiro. subroga. Sócio, professor, também. Sócio é interessado. Tem vínculo. C. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor obriga a reembolsar-se aquele que pagou, mesmo se o devedor tinha meios para elidir a ação. Mesmo exemplo, eu devo dinheiro a Dorian, chega Pablo e paga. Só que tem um problema, eu tinha meios de não pagar a dívida a Dorian, porque essa dívida que eu tenho com o Dorian é dívida de jogo. Dívida de jogo deve se cobrar? Não. Só que Pablo chegou e pagou. De besta. E agora? Vamos lá. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, obriga a reembolsar aquele que pagou, mesmo se o devedor tinha meios para elidir a ação. Se eu tenho meios para elidir, perdeu o Playboy. D. O pagamento feito a credor putativo, ainda que de boa fé, não é válido. O que é o credor putativo? É aquele credor imaginário, aquele que você acha que é credor. Eu paguei ao cara putativo de boa fé. E aí? É válido ou não esse pagamento? É válido. Se eu estou de boa fé e o credor é putativo, entra com ação de regresso, mas o pagamento é válido. Diz que está errado porque diz que não é válido. E a letra E. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, a ação executiva promovida por terceiro, o pagamento não valerá contra este, que poderá constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Certo, só tá chato, mas é essa. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, eu devo dinheiro a Dorian. Só que eu recebi uma intimação que eu não devo pagar a Dorian não, porque esse dinheiro é para pagar a dívida trabalhista que Dorian deve. Eu paguei sobre o crédito. A ação executiva promovida por terceiro, o cara lá que Dorian deve. O pagamento não valerá contra este, que poderá constranger o devedor a pagar de novo, ficando ressalvado direito em regresso contra o devedor. Tá certo. Se eu fui intimado da penhora, eu não devo pagar a Dorian, não. Eu devo pagar ao cara que ele está devendo. Mas aí, no caso, fica ele pagar de novo, ele teria que pagar a Dorian de novo? Ou o cara me cobrar, já que eu devo a Dorian. Você não foi intimado? Eu não fui intimado da penhora, então não devo pagar a Dorian. Mas se mesmo assim eu pagar, Você foi intimado dizendo que não Aí você tem que pagar de novo a quem? Você tem que pagar de eu tenho que pagar de novo a ele. Mas como eu fui intimado da penhora, o que é que eu vou fazer? Pagar o credor de Dorian. Mas se é isso que você pagar, Aí eu tenho direito de regresso contra ele. você pagou a ele, vai ser para pagar A dívida. entendeu? Aí você tem que pagar de novo. Aí. Então a resposta letra E. Questão 6. Falta pouco, está acabando. Nas obrigações solidárias, se o devedor exonerar expressamente da solidariedade um ou mais devedores, não mais subsistirá a dos demais. Falso. Subsiste. B. A obrigação solidária não pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional, ou a prazo ou pagável em local diferente para o outro. Pode. O erro aí é o não. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, não mais subsiste a solidariedade, continua subsistindo. D. A propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores solidários implica renúncia à solidariedade. Não. Continua. Cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Certo?
A 7, pessoal, é de obrigações alternativas. Que é a obrigação alternativa? Quem escolhe? Devedor, que escolhe o que é que vai dar. Se eu não puder dar nada, aquela regrinha, se eu não puder dar nenhuma das coisas que eu me propus a dar, por culpa minha, eu tenho que devolver o que eu prometi mais, beleza. E se não for por culpa minha? Fica resolvido. A ideia é a mesma. Paulo e Pedro firmaram um contrato pelo qual Pedro comprometeu-se a comprar o automóvel de placa tal ou o caminhão de placa tal, ambos de propriedade de Paulo, no prazo de 30 dias pelo preço médio de mercado. O contrato nada mais estabeleceu a respeito. Nesse caso, preenchidas as condições de prazo e de preço. Vamos lá, quem é credor e quem é devedor? Paulo e Pedro firmaram um contrato, pelo qual Pedro comprometeu-se a comprar. Pedro é o devedor. Então, bora lá. Se o automóvel for destruído por incêndio fortuito, não subsistirá a obrigação de comprar o caminhão. Caso fortuito foi destruído, mas foi destruído um, os dois ou todos? Só um, o que acontece? Subsistirá, eu tenho que entregar o outro. B. Pedro poderá obrigar Paulo a vender-lhe os dois veículos, ou um ou outro. C. A escolha do veículo a ser comprado cabe a Pedro. Quem escolhe? Devedor. Quem é o devedor? Pedro, certo? Se o automóvel e o caminhão forem destruídos por incêndio fortuito, se o automóvel e o caminhão, os dois, foram destruídos no incêndio, subsistirá a obrigação devendo Paulo fornecer outros veículos. Resolve-se a obrigação. Se o automóvel e o caminhão forem destruídos por culpa de Pedro, Paulo poderá exigir apenas a quantia correspondente ao veículo de maior valor. Só a quantia e perdas e danos. Culpa tem que ter perdas e danos sempre. Resposta, letra C de carinha. E aí, só falta uma? Bora. A respeito do adimplemento das obrigações, é correto afirmar que a nova ação, que é a nova ação? A nova obrigação. A nova ação, por substituição do devedor, não pode ser efetuada sem um consentimento deste. Pode. B. O devedor não pode reter pagamento enquanto lhe seja dado quitação regular. Olha a lógica. O devedor não pode reter pagamento enquanto não lhe seja dada quitação regular. Pode, pô. Se o cara não quer me dar quitação, eu vou segurar. C. O credor não pode concordar em receber prestação diversa que lhe é devida. Eu não sou o credor, posso aceitar receber outra coisa? Posso não? Eu posso aceitar, está errado porque diz não. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas? Posso. E aí, a compensação pode ser efetuada entre dívidas ilíquidas, não vencidas e de coisas infungíveis. O que é compensar? O que é compensar? Eu lhe devo, você me deve. É um velho bom encontro de contas. A compensação pode ser efetuada entre dívidas ilíquidas. As dívidas vão ser líquidas, não vencidas e de coisas infungíveis. O que é infungível? Insubstituível. Qual o erro aqui? A dívida tem que ser líquida e não ilíquida. O infungível está certo. O erro é só o líquida. Resposta, letra D de dado. Amém? Então, valeu. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa tarde.